A segunda coisa, queridos, e aqui que eu quero que você preste atenção para entender aquilo que eu comecei a falar. Jesus Cristo, Ele comprou de volta o domínio para o homem. Se por um lado Satanás, o domínio dele era um domínio de morte, nós vamos ver isso daqui a pouco. Jesus, Ele comprou de volta para mim, para você, o domínio. Jesus comprou de volta isso para nós. Então o homem decaiu, deixou aí o cetro cair das suas mãos. Satanás tomou isso para si e guardou até a vinda de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou aqui na terra, ai Jesus, e Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 16 vai confirmar isso para mim e para você. Olha o que diz aqui, olha. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos de toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos, em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda a quem? Ele ajuda quem? Os descendentes de Abraão. Aqui prova para mim e para você que Jesus Cristo veio para restaurar aqui então a autoridade que Ele mesmo, junto com o Pai e com o Filho, lá na criação estabeleceu sobre o homem. E Satanás veio com o governo de morte. Então Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo, e Ele veio então para destruir esse governo de morte que Satanás estava sobre as pessoas. Essa é a razão para que eu e você possa começar então a compreender que essa autoridade te foi dada. Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou a vocês agora. Vão, façam isso, façam aquilo. Se beber coisa mortífera não vai fazer mal para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou querendo te animar aqui hoje, para que esse ano seja um ano diferente na sua história, na história da sua casa, na história da sua família. Aqui eu e você possa então a aprender que quem nos ajuda é aquele que venceu a morte. É aquele que venceu a morte. Então aqui mais uma vez a gente pode começar a entender por que lá atrás então nós lemos que Deus deu ao Filho, né, a autoridade, e no final ali em João, no capítulo 5, ele termina dizendo Filho do homem, porque era necessário que Jesus então se tornasse, se humilhasse e se transformasse numa figura humana. Da mesma maneira que Deus criou o homem, Jesus se transforma, se encarna para que ele então vença e novamente traga de volta a semelhança do homem para com Deus. Jesus vem para restaurar a semelhança do homem para com Deus. Jesus Cristo veio para restaurar a vida do homem de relacionamento com Deus. Jesus veio para restaurar o domínio do homem de todas as coisas que se movem sobre a terra. Mas nós precisamos abrir a nossa mente, nosso coração para entender. A nossa restauração, a nossa redenção veio por meio do Filho do homem. Ele se fez homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. A
palavra de Deus diz em Filipenses que... Vamos ler lá. Filipenses capítulo 2. Vou ler só versículo 5. Diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de sobremaneira. Resumindo aqui os três versículos. Ele se esvaziou. Embora ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si. E ele se humilhou. Diga comigo, ele se humilhou. Ele se humilhou, meu irmão. Ele fez essa figura humana. Ele se esvaziou da sua glória e ele se humilhou, assumindo uma forma humana, só para restaurar o plano eterno de Deus quanto homem, na vida do homem. Sabe o que Jesus fez aí? Ele trouxe de volta o relacionamento que o homem tinha com Deus, a humildade. Jesus traz de volta a humildade para a terra. Jesus traz de volta a humildade para a terra. Jesus então, ele se humilha e traz de volta a humildade para a terra. E a palavra diz aí que ele foi humilde, ele foi obediente até a morte, em morte de cruz. Tornou-se obediente à morte e morte de cruz. Preste atenção nisso. Jesus trouxe de volta a quebra do vínculo com o pecado. Jesus trouxe de volta para mim e para você o relacionamento que nós temos livre acesso ao Pai. Era assim que o homem tinha. Então nós temos em Jesus Cristo a autoridade para governar aquilo que Ele coloca sobre as nossas mãos, meus irmãos. Essa é a realidade que o Senhor tem para nós. E deixa eu dizer uma coisa, nós temos de volta a raiz pelo qual o Senhor nos criou. Uma semente, queridos, ela vai gerar uma raiz, e essa árvore que vai crescer dessa raiz, ela será sempre ligada àquilo que foi brotado naquela semente. Não tem como Deus ter criado o homem com autoridade e o homem passar a não ter mais autoridade por causa do vínculo com o pecado. Então Jesus Cristo veio para quebrar o vínculo com o pecado. Jesus Cristo veio para dar vida ao que estava morto, porque antes nós estávamos mortos, mas agora em Cristo nós somos restaurados para a vida eterna. Nenhuma árvore pode crescer numa raiz diferente pelo qual ele brotou. Você foi criado, eu fui criado mediante aquilo que Deus sonhou para nós. Então não podemos seguir o curso da nossa vida se não estamos nessa raiz. Jesus disse que Ele é a árvore, nós somos o ramo. Nós estamos ligados, enraigados em Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 17. Isso aqui me enche de alegria, isso aqui me enche de ânimo. A nossa vida em Cristo é tão verdadeira e nós temos que andar arraigados nele. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, quem aqui já aceitou Cristo Jesus como Senhor? Vou perguntar de novo, quem já aceitou Cristo Jesus como Senhor aqui? Então vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construa sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, nem sempre graças a Deus. Sabe o que nos fortalece na fé, queridos? É saber que nós estamos enraizados em Jesus, construído
cada dia da nossa história. Versículo 8: tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm com sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Sabe aonde que nós somos restaurados ao plano original de Deus? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito. Em Jesus. Em Jesus. Em Cristo. Em Cristo. Como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos em Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. A natureza de Deus, mesmo Jesus sendo homem, ele é 100% Deus. E toda essa natureza de Deus, então, nele nós recebemos de volta. Aleluia, aleluia. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. O pecado não te domina mais, não me domina mais. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. Quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus, e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou os nossos pecados e anulou a nossa conta de dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando ela na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou dos poderes, dos governos, autoridades espirituais. E Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, ou sobre a festa da lua nova e sobre o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Amém? Vocês entenderam isso aqui? Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. Grava isso no seu coração. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. O amor eterno, humilhando-se a si mesmo e revestindo com vestes de mansidão e bondade para vencer, servir e nos salvar. Meu Deus do céu. Vamos ficar de pé. Eu quero finalizar com vocês. Eu vou ter que parar por aqui. Outro dia a gente vai continuar. Mas fecha seus olhos e comece a imaginar ou lembrar aí das circunstâncias que tentaram te prender, aquilo que tentou te desanimar, aquilo que tentou te tirar de um propósito de Deus. Eu quero te dizer que isso aí já foi vencido na cruz. O desfile que Jesus fez diante de todos os poderes, o desfile que Jesus desfilou, sabe que nos tempos bíblicos, quando alguém ganhava a guerra, todo o governo do reino que perdeu,
Eles ficavam acompanhando aquele desfile daquela vitória daquele rei. E é isso que aconteceu com Satanás e todos os seus anjos. Satanás e os seus demônios, aliás. Eles foram atrás de Jesus, vendo que ele restaurou a alegria do homem. Ele restaurou a harmonia do homem com Deus. Ele restaurou o acesso que foi quebrado. Ele restaurou a comunhão do homem com Deus. O véu foi rasgado. Aquela lei foi muito pequena. Aquelas leis eram muito pequenas para aquilo que Jesus estava fazendo. Ele falou, já basta. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele veio aqui, trouxe a humildade. E a humildade de Jesus Cristo aqui na terra, ela conectou o homem de volta a Deus. Perceba uma coisa, meu querido, não tem como nós andarmos num ambiente de amor a Deus, não tem como a gente andar num ambiente de adoração a Deus, não tem como a gente andar num ambiente de glorificar a Deus, se não for através da humildade. Não tem outro ambiente, porque o próprio Filho de Deus, ele se fez filho do homem, ele se humilhou, ele veio humildemente, ele foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você pudesse então governar de novo. E nele, todos os governos observaram o desfile da vitória de Jesus. E ele então derrama sobre mim, sobre você, quando Jesus... Lembra que os 12, os chamados de Deus, eles são sem arrependimento? Então quando Jesus estava desfilando a vitória da cruz sobre todos os inimigos, sobre todos os poderes que dominavam o homem, sobre toda a potestade do ar, tudo que até então dominava o homem, e eles viram a vitória de Jesus. E a palavra diz que Jesus então faz assim, ó. Toma, 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 toma. E ele começa a distribuir dons aos homens de novo. Toma, toma. Ele começa, quando ele sobe aos céus, ele distribui dons aos homens. Então Jesus te restaura e me restaura de novo ao plano original de Deus. Mas nós não temos como andar nesse plano original de Deus com orgulho no coração, com orgulho a nossa vida, com orgulho daquilo que somos ou daquilo que achamos que somos. Mas devemos ser humildes como filho de Deus. Humildes como filho, assim é. Oh, checanta la balabala. Oh, a autoridade foi compartilhada, meus irmãos. 1 João 5, 14 e 15 diz: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dará aquilo que pedimos. A autoridade foi restaurada, a autoridade na sua vida foi restaurada, a autoridade de Deus na sua vida foi restaurada. Você não é um derrotado, nem uma derrotada. Derrotado é Satanás e os seus demônios, derrotado é Satanás e os principados e potestades, porque eles viram o poder de Deus ressuscitando Jesus do mundo dos mortos, o mundo onde Satanás começou a governar. Jesus desceu ao mundo dos mortos e tomou a chave. A morte já não tem mais autoridade. A morte já não tem mais autoridade. Pega essa chave aí hoje em nome de Jesus. O único ambiente que Deus deu ao homem domínio é na sua presença. O único ambiente que Deus deu o domínio para o homem é na sua presença. Essa é a restauração
que Deus fez ao homem, fez a mim e a você. Estamos de volta na presença de Deus, por isso vamos governar e vamos dominar sobre todas as coisas que se movem na terra, na autoridade de Jesus Cristo, porque voltamos ao plano inicial daquilo que Deus nos fez, a imagem e semelhança do Pai, para toda a eternidade. Deus não volta atrás, Deus não volta atrás, Deus não volta atrás.